Olá, é uma alegria enorme estarmos juntos novamente para estudarmos a doutrina espírita. Vamos, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, fazermos uma prece para nós entrarmos em comunhão com a espiritualidade e com o nosso Pai Criador e o nosso Mestre Jesus. Eu convido a todos para elevar os seus pensamentos, buscar ter Deus, Jesus, nesse momento em nossos pensamentos. E vamos orar dizendo: em tudo que ames, Deus te conduza. Com quem vivas, Deus te aperfeiçoe. No que saibas, Deus te aproveite. Onde fales, Deus te inspire. E no que faças, Deus te esclareça. Em tudo que peças, Deus te dê o melhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos estudar hoje a doutrina espírita. Nós escolhemos o tema Vivência Espírita no Lar. É um tema muito interessante, do qual nós vamos buscar abordar, principalmente, o conhecimento que a gente adquire na doutrina espírita e a sua aplicação dentro do nosso lar, a vivência dentro do nosso lar. Então vamos lá. Diz Kardec para nós: de nada adianta crer se a crença não faz com que dê um passo adiante na via do progresso e não o torne melhor na convivência com o seu próximo. Kardec deixa claro para nós que não adianta a gente crer se essa crença, se essa religião que a gente tem não nos torna melhor, principalmente na convivência com o próximo. E esse próximo, mais próximo, que é aquele que está dentro do nosso próprio lar. Diz para nós os espíritos no Evangelho: o espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz-nos forçosamente a resultados que vão caracterizar o verdadeiro espírita. O espiritismo bem compreendido, ou seja, bem estudado, bem entendido na sua profundidade, bem compreendido, mas bem sentido também, a pessoa sentir aquilo, para que a sua transformação aconteça, vai caracterizar, então, o verdadeiro espírita. E Kardec até criou uma frase muito interessante chamada, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, compreender e sentir a doutrina espírita é fazer com que nós busquemos a nossa transformação moral e fazer esforços para dominar as nossas más inclinações. Esse é o caminho para nós adquirirmos, então, o verdadeiro sentido do conhecimento da doutrina espírita. Mas Herculano Pires diz para nós, nesta obra, O Infinito e o Finito, que não adianta só a compreensão, A simples compreensão de uma doutrina não implica a sua vivência. Só ter o conhecimento não nos serve, não nos adianta. Nós temos que, além de ter o conhecimento, aprender, a sentir e a vivenciar. Vivenciar aquilo que a gente aprende. Senão não tem sentido só crer. Crer e vivenciar. Os ensinamentos de Jesus, eles são focados, todo o evangelho de Jesus, na convivência. Vamos ver? A doutrina espírita quer dizer a doutrina do Cristo, porque o espiritismo também ensina e usa todos os ensinamentos do Cristo, além de que vem trazer uma luz nova aos entendimentos do que Jesus ensinou.
Os Espíritos vêm nos esclarecer, nos dar realmente o verdadeiro sentido daquilo que Jesus ensinou para nós. Por isso, a doutrina do Cristo, né, é a doutrina do aperfeiçoamento moral. E ser espírita é ser cristão também. Qual que é o verdadeiro objetivo, então, do Evangelho de Jesus? O principal objetivo do Evangelho de Jesus é ensinar a convivermos uns com os outros. E qual será o nosso principal objetivo aqui na Terra? Por que a gente nasce aqui? O Espiritismo, que é o Evangelho redivivo, coloca para nós que nós nascemos aqui também para conviver. Por isso, fala para nós que fora da caridade não há salvação. O que quer dizer isso? O que é a caridade? Então, conforme está na questão 886, Kardec perguntou para os espíritos qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Como que entendia Jesus? E os benfeitores espirituais disseram para nós que caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E é exatamente isso que nós precisamos para viver bem uns com os outros, ter benevolência, indulgência, usar o perdão uns com os outros. Então, a caridade da convivência é o nosso principal objetivo. Vejam bem, caridade da convivência. Quando a gente sabe conviver com os outros, a gente está fazendo caridade. Não é o único, mas é o nosso foco principal aqui na Terra. Conviver bem. Então, nós reencarnamos principalmente para convivermos bem uns com os outros, para resolvermos as pendências do passado e, com isso, renovarmos o nosso futuro. Então, o nosso objetivo principal é aprendermos a conviver uns com os outros. E aí, aonde é o local? O local onde essa convivência deve ser exercida na sua maior profundidade. Claro que é no lar. O lar, que é a principal instituição da Terra. O lar é a base da sociedade. Nós não podemos nos fechar nos nossos lares, se isolarmos do mundo. Não é isso. Mas a prioridade sempre de convivência estará no nosso lar. É lá no nosso lar que nós encontramos o principal local onde se encontram as pessoas que nós temos mais necessidade de nos ajustar, de nos entender. Vamos pegar o livro Pão Nosso, o capítulo 117, que é o título do capítulo Em Família. E Emmanuel nos chama a atenção para esse tema, né? Onde ele faz uma citação do apóstolo Paulo que escreve uma carta, né, para Timóteo, e lá no capítulo 5 ele diz assim: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família. O que é piedade? Nós vamos buscar no dicionário, nos sinônimos, né, e antônimos lá. Piedade significa clemência, benevolência, indulgência, compaixão, compadecimento, dó, misericórdia, pena, ternura, bondade, caridade. Então, aprendam primeiro a exercer piedade, benevolência, caridade, compaixão para com a sua própria família. É isso que Paulo começa nesse capítulo 117, em família, do livro Pão Nosso, na sua carta que ele escreveu para Timóteo, lá no capítulo 5.
vamos ver mais um pouquinho. Então, primeiro, então, Paulo diz para nós, primeiro aprender a exercer a piedade para com a nossa própria família. Paulo, então, nos fala que devemos primeiro aprender a exercitar o que nós conhecemos com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos da doutrina espírita, dentro da nossa própria família. Nós temos que aprender a amar o próximo, mas principalmente os próximos mais próximos. Se a gente não aprender primeiro a exercer a piedade com a própria família, como é que nós vamos ter piedade com as pessoas que estão mais distantes de nós? As pessoas que não fazem parte da nossa família, que fazem parte do nosso grupo de trabalho, fazem parte do nosso grupo de vizinhos, da nossa sociedade. Como é que a gente vai exercer isso se dentro do nosso próprio lar nós não exercemos a piedade, né? O amor. Aí Paulo fala para nós que a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Então, essa luta em família, ou seja, dentro da família, essa luta para melhorar, para vencer as dificuldades, as antipatias, é um problema fundamental para a nossa redenção, para nós exercer a nossa evolução espiritual. E nós espíritas, sabemos que o lar não é um lugar exclusivo, só dentro do lar fazer isso. Não, mas é um lugar prioritário, que foi escolhido por Deus para resolvermos os conflitos que nós temos com o passado. As nossas desavenças, nossos desentendimentos. Por isso que dentro da família, às vezes a luta se torna um pouco mais difícil, porque estão lá pessoas que nós precisamos nos entender, nos reconciliar. Vamos lembrar que nós não estaríamos ali se nós não tivéssemos a capacidade de nos ajustar com aquelas pessoas. Então, é em nossa casa, apesar de todas as dificuldades, que nós temos que manter a disciplina, a perseverança, a confiança em Deus, para podermos resolver esses conflitos de convivência. E outro item que foi abordado nessa mensagem é conhecer as zonas nevrálgicas da casa e se esforçar para eliminá-la. Então é importante que nós aprendamos a conhecer aonde está o maior problema, a maior dificuldade. Nos conhecer também nossos familiares, para que possamos resolver esses problemas que surjam. Todos temos problemas. Todos somos espíritos ainda imperfeitos. Somos espíritos endividados uns com os outros. E conhecer para poder saber agir é um ponto muito importante. Então, todos nós estamos nesse processo de cura espiritual, de melhoria, de aprendizagem, e é para isso que a gente reencarna aqui. Sempre falo, né? Nós não viemos fazer reencarnatur na Terra. Ninguém veio fazer turismo na reencarnação. A Terra é um mundo de provas, de expiações. Não tem ninguém a passeio aqui, não. E esses reajustes, esses acertos, essa cura espiritual só vai acontecer justamente pela convivência nossa uns com os outros, principalmente essa convivência dentro do lar, onde a gente vai ter a possibilidade e as oportunidades de entendimento e de ajustes. Como nós podemos aprender a conviver? Como que podemos fazer isso? E para que a gente possa aprender a conviver, a gente tem que trazer para dentro da nossa casa o Evangelho, trazer os ensinamentos da doutrina espírita, aprendermos o Evangelho no templo religioso, na casa espírita, no nosso caso, com espíritas, mas é no lar, o local não exclusivo,
mais prioritário que devemos vivenciar o Evangelho. É no lar que nos são oferecidos as melhores oportunidades de praticar o Evangelho de Jesus. Os ensinos da doutrina espírita também. Por isso é importante o Evangelho no lar. Então, nós, espíritas em particular, precisamos compreender essa necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana vamos reunir a nossa família, estudar o Evangelho, para que as diretrizes do Mestre sejam eficientes rotas de amor e sabedoria dentro da nossa casa. Porque se todo mundo conhecer o Evangelho, vai pensar mais na hora de agir, para que haja sempre da melhor forma. Então, estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreendermos os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz a um aprimoramento moral. E é dentro do lar, então, que nós temos as melhores oportunidades para reconciliações. A maioria dos problemas de relacionamento que trazemos do passado e que precisam ser resolvidos estão dentro do nosso lar. São pessoas que conviveram conosco no pretérito e tivemos problemas de convivência. E agora estamos nos reencontrando, estamos tendo uma grande oportunidade, uma grande chance de nos reconciliarmos. Deveríamos tentar perseverar o máximo que conseguirmos, pedindo ajuda a Deus para resolvermos as questões, estarmos focados. Quando houver um problema qualquer, em vez de agirmos por impulso, paremos, vamos refletir, buscar ajuda espiritual, buscar ajuda divina, para que nos inspire a ter o melhor comportamento. Porque uma vez que foi resolvido aquela questão dessa convivência, nós estaremos reconciliados e livres dessa situação difícil. Porque daí vamos, uma vez reconciliados, não vai haver mais desentendimento, antipatia. Vamos estar livres dessas coisas. Mas se nós nos ausentarmos das nossas obrigações agora, mesmo sabendo o que tem que fazer, não fazermos, não agirmos, se jogarmos fora esta oportunidade, certamente nós teremos de voltar tantas vezes quantas forem necessárias, até que haja essa reparação. Por isso, o Espiritismo não aceita, não defende que as pessoas vivam de forma agressivas. Imagina um casal viver de forma agressiva. O Espiritismo não defende essa ideia, não aceita isso. Mas existem muitas vezes casais que estão numa situação de convivência muito difícil. Aí, nesse caso, se precisar separar, o divórcio seria uma opção menos ruim. Mas precisa ficar claro que essa separação não é a solução do problema. O problema não resolveu ainda. Esse problema que existia ficou adiado para uma outra oportunidade. Em outro momento, vão ter que estar juntos de novo. Então, hoje em dia também, um outro problema que precisamos abordar, existem muitos filhos que são órfãos de pais vivos. Muitas vezes nós temos muitas tarefas fora do lar. Claro, temos que ter, é importante sair, trabalhar, ter, né, toda aquela situação de nós trazermos para dentro do lar as necessidades. Então, nós saímos do lar justamente para buscar para dentro do lar as necessidades, suprir as necessidades materiais. Então, a gente trabalha para que tenhamos o sustento dentro do lar, o conforto,
Só que muitas pessoas invertem. Pensam que daí, lá fora do lar, o trabalho é a sua principal atividade. A principal coisa que ela tem que fazer é fora do lar. Mas a prioridade, nós já vimos, é o lar. Então nós temos que, mesmo saindo, não esquecer que temos que ter tempo para nos dedicar à nossa família. Tempo para conversar com nossos filhos, nossa esposa, nosso marido. Tempo para ouvir, tempo para trocar ideias. Nós vivemos uma era de muita correria, de pouco tempo. Mas precisamos arrumar esse tempo, porque o lar é a nossa prioridade. E lembramos mais uma vez a importância e a prioridade da convivência no lar. Não é exclusividade, não queremos dizer isso. Não podemos, nos fechar achando que vamos se isolar do mundo para ficar no lar. Não, não é essa a ideia. Mas a prioridade é o lar. Não é exclusividade, mas é prioridade. Não é para a gente se fechar numa concha dentro do lar e achando que não precisamos fazer mais nada fora do lar. Não, lá fora do lar também é importante. Porque nós temos que mostrar para os nossos filhos a importância também da convivência na comunidade. Mostrar a importância de a gente expandir a nossa família para fora do lar. Mas lembrando, o lar não é exclusividade, mas é a prioridade de nós convivermos bem dentro do lar. Também mostrar que os familiares são importantes. Tentar prestar atenção para que os familiares se sintam importantes. Não adianta eu ficar falando que eles são importantes, mas na hora de fazer as coisas eles ficam sempre para trás. Eu dou prioridade para outras coisas. Muita gente considera que trabalhar, que se ocupar com familiares é uma atividade menos importante. Que as outras atividades se tornam mais importantes, né? Nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos nisso. O lar é a prioridade da nossa convivência. Então, vamos trabalhar, vamos sair fora do lar, ter as nossas atividades, mas quando eu voltar para casa, nós sabermos como nos comportar como um verdadeiro cristão dentro do lar. Uma outra coisa importante também que precisa ser dita e que está nessa mensagem de Emmanuel, lá no finalzinho. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Emmanuel quis dizer que ninguém forma um lar ao acaso. A gente sabe como espíritos que o acaso não existe. Então, nós temos que saber que, independente de qualquer situação, nunca existiu acaso. Nós podemos ter feito uma programação, a programação eu chamo de planejamento A, mas nós não fazemos só o planejamento A, porque nós podemos ter algumas alterações, então nós temos o planejamento B, C, D, o A ia ser o melhor, mas nenhum o A, o B, o C, o D que acontecer não é o acaso, porque nós temos ligações com as pessoas. Então é importante que nós saiba que temos que agir assim, né? E no finalzinho dessa mensagem, Emmanuel diz para nós: é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo dentro de casa. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, vamos ter piedade para com as pessoas da nossa família. Isso é importante. Para que nós aprenda daí a termos também uma boa convivência na sociedade com as outras pessoas. Nós precisamos buscar a nossa iluminação. O que é iluminação? É a evolução espiritual. Então nós precisamos, através da nossa convivência do lar, evoluir, crescer espiritualmente. Então, dentro do lar, na nossa convivência,
se nós soubermos conviver, nós vamos evoluir e nos iluminar, crescer espiritualmente, porque esse também é um dos objetivos nossos aqui na Terra. Nós não nascemos aqui para ficar, né, parados, estacionados. Nós nascemos aqui para sair daqui melhores do que entramos, né? E, na verdade, não tem lugar que nos dê mais condições para a nossa iluminação espiritual, para a nossa elevação espiritual, que o lar. Porque existem todas as condições e oportunidades possíveis para nós evoluirmos dentro do lar, né? Vamos pegar um exemplo que está no livro Boa Nova. Lá no capítulo 15, é uma história de Joana de Cusa. E ela é mais ou menos assim, né? Esse exemplo é muito interessante para nós. Então, Joana de Cusa é mencionada como uma das cooperadoras do Cristo. Ela aparece nas histórias como uma das cooperadoras do Cristo. Quando ele ia fazer pregações em Cafarnaum, ela morava em Cafarnaum, ela sempre estava lá, junto do grupo de Jesus. Até quando eles seguiam para outras cidades, ela colaborava financeiramente para ajudar esse grupo, porque ela tinha condição, né? Joana e seu marido moravam na cidade de Cafarnaum, ele era um alto funcionário de Herodes, Antipas. Ele, o marido de Joana, ele não tinha uma religião definida. Ele fazia suas preferências, né? Ele ora estava junto com os judeus, ora junto com os romanos, porque esse jogo de cintura permitia a ele uma tranquilidade, né, mais fácil, mais rendosa. Joana já possuía uma verdadeira fé nos ensinamentos de Jesus. Ela acreditava e buscava os ensinamentos de Jesus, mas seu esposo não aceitava esses ensinos de Jesus, não aceitava Jesus, não tolerava a doutrina do mestre. E por causa disso, eles tinham muitos conflitos. Joana e o marido tinham conflitos enormes. E aí teve um dos dias em que Joana, considerando todos esses dissabores domésticos, esses problemas familiares, foi falar com Jesus sobre isso. E expôs as suas contrariedades, seus padecimentos, suas dificuldades com o marido. Diz ela que eram ricos, tinham boas condições financeiras, mas o relacionamento era muito difícil entre eles. E após ouvir todas as ponderações de Joana, Jesus diz assim para ela: agradece ao Pai haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Olha que interessante, né? Quando Jesus fala para Joana, agradece ao Pai haver te julgado digna do bom trabalho desde agora, esse bom trabalho que ele quis dizer, que Jesus citou para ela, como para todos nós vale também, é o trabalho realizado dentro do lar. Agradece ao Pai. Agradecermos ao Pai por haver, né, que nós éramos dignos de fazer um bom trabalho dentro desse lar. Deus nos colocou junto de outros irmãos para que a gente se aperfeiçoe, mas também para ajudar esses irmãos a se melhorar. Não impondo, mas auxiliando, compreendendo, amparando. Veja que interessante. Jesus continua falando para Joana, dizendo: teu esposo um dia vai te compreender. Hoje ele é leviano, indiferente, mas ame-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Olhemos para a nossa vida hoje. Nós estamos ligados com as pessoas que estão na nossa família? Não é o acaso. São por justas razões. Hoje, podemos ter dificuldade de relacionamento, mas um dia precisamos nos compreender uns com os outros.
Mas enquanto isso não acontecer, vamos seguir a recomendação que Jesus deu para Joana. Ama-o, mesmo assim, ama aquele familiar que é difícil, né? Mesmo assim. Então Jesus fala para Joana que nós não devemos impor nossas ideias ao próximo, mas primeiro vivenciá-las, vivê-las. Se estou sozinho do meu lado, só eu sou espírita, tenho que procurar vivenciar, para que a pessoa, olhando para o meu comportamento, diga assim: sabe que isso deve ser uma coisa boa. Eu até tenho um exemplo de um parente de um amigo meu, que se tornou espírita. E esse amigo chegou e disse para mim: olha, eu não conheço o espiritismo, sou católico, mas esse parente, depois que se tornou espírita, ficou uma pessoa muito melhor. Então, o espiritismo deve ser uma coisa boa. É por aí, é esse o caminho. Primeiro vivenciar, não impor nada a ninguém, vivenciar. Vamos pensar assim: Deus, nosso Pai, não impõe transformação a nenhum filho. Ele respeita o tempo de cada um, o tempo de despertamento de cada um. Se Deus respeita, quem somos nós para querer impor? Tudo tem seu momento certo. Então, todos nós estamos num lar. É para superar os desafios, superar as desavenças. É para aprender a conviver um com os outros. Esse é o principal objetivo. É normal que tenhamos atritos, que tenhamos problemas. Somos imperfeitos ainda. Mas não podemos esquecer que todos nós nos achamos ligados uns aos outros por algum justo motivo. Por isso, aprender a superar esses desafios, para que nós consigamos nos iluminar dentro do próprio lar. Jesus continua falando para Joana, dizendo assim: volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. Olha que profundo, né? Joana, né? Volta ao lar e ama teu companheiro. Olhando para nós, vamos amar aqueles familiares. São materiais divinos que Deus colocou em nossas mãos para ajudar a talhar uma obra, de sabedoria, de amor, de vida. Jesus diz para Joana: vai, filha, sê fiel a Deus dentro do teu lar, amando o teu companheiro. Se Deus nos colocou próximo a essas pessoas, o acaso não existe. Foi porque Ele confiou em nós. Ele nos deu o material para nós trabalharmos. Ele quer que nós ajudemos aquele familiar. Então, ser fiel a Deus nesse momento é conviver com esses familiares, dentro do lar, amando-os. É isso que Jesus pede para todos nós, para sermos fiéis a Deus, convivendo e amando aqueles que estão dentro do nosso lar. E essa história continua, a história de Joana, né, no livro Boa Nova. E na continuação, Joana vai ter um filho, o marido morre, ela fica pobre, Joana vai ter que lutar para a sua sobrevivência, mas em meio a tudo isso, Joana sempre foi fiel a Deus, fiel aos ensinamentos de Jesus. E com isso ela adquiriu um potencial de iluminação espiritual muito grande. Ela se iluminou por isso. E veja, de forma anônima. Ela dentro do lar, quietinha, fazendo o seu trabalho. Cada um de nós também pode fazer igual. E com toda essa situação, Joana e o filho mudam para Roma,
e lá acabam presos, como cristãos, né? Foram presos e levados para serem queimados como espetáculo para a população. E na hora já do sacrifício, o filho pede para ela negar o Cristo, que ela repreende o filho, dizendo: cala-te, filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. E complementou dizendo, né? Saibamos sofrer na hora dolorosa. É preciso ser fiel a Deus. Quer dizer, nós, dentro do nosso lar, também vamos sofrer. Vamos ter dificuldades, mas temos que nos manter fiéis a Deus. Nenhum sofrimento justifica revolta, abandono. E aí, vamos lembrar, né, que os primeiros cristãos lá da época, já após Jesus, os primeiros cristãos, assim como Joana, deram o seu testemunho de fidelidade a Deus, sacrificando a própria vida para mostrar que eram fiéis a Deus e a Jesus. Nós, hoje, não precisamos sacrificar a nossa vida, ser jogados aos animais, né? Ir para a fogueira. Hoje, o nosso testemunho para provar a nossa fé, que nós acreditamos em tudo que aprendemos na doutrina espírita, com Jesus, o nosso testemunho é vivenciar o amor com aqueles que estão no nosso caminho, principalmente dentro do nosso lar. O nosso maior sacrifício é vivenciar amor. Vejam que coisa interessante e bonita, né? E aí, para finalizar, né, essa história de Joana, o Humberto de Campos, que narra essa lição para nós de Joana de Cusa, que no instante em que ela desencarna, ela sente uma mão no ombro, e essa mão no ombro era Jesus, né? E Jesus carinhosamente disse para ela: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. O próprio Cristo foi recebê-la. Joana de Cusa era uma mulher anônima, trabalhou dentro de casa, principalmente na sua iluminação espiritual e daqueles que conviviam com ela. Ela trabalhou agindo com amor, sendo fiel ao compromisso que Deus lhe deu, né? Ela agiu com amor com todos, com seu marido, com seu filho, seus serviçais, depois com as pessoas que ela conviveu, sempre ajudando essas pessoas de forma anônima, e adquiriu tamanha luz que o próprio Cristo foi receber. Então cada um de nós tem esse papel de aprender, mas conviver, usar o ensinamento para a nossa transformação. Que nós possamos aprender a vivenciar as lições do Evangelho, os ensinamentos da doutrina espírita dentro do lar. Não apenas estudar, mas vivenciar. Vivenciar é ter mais carinho com as pessoas, é ter mais benevolência, é ter mais indulgência, ter mais perdão, ter mais doçura, ter mais compreensão. Todos nós precisamos um dos outros. E é assim que a gente vai aprendendo a conviver dentro do lar com todos aqueles que lá estão conosco, né? Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por estarmos juntos. Para finalizar o nosso estudo, vamos fazer uma prece, então, em agradecimento. Elevemos os pensamentos a Deus, a Jesus novamente, e vamos dizer: como estiveres, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Onde te encontres, Deus te ilumine.
Com quem estejas, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare. Em todos os teus passos, Deus te abençoe, hoje e sempre. E assim seja. Muito obrigado, muita paz a todos.